Hello everybody! I am Mr. Marx here. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adeilson Marx, carinhosamente Mr. Marx. Eu quero aqui desejar as boas-vindas para cada um de vocês alunos do segundo ano, dizer, que sintam-se acolhidos por mim, professor Mr. Marx, e também pela nossa escola maravilhosa, a nossa escola Ione Silveira Mendes, tá bom? Sejam todos bem-vindos a mais um ano letivo de 2021. O intuito desse vídeo é orientar vocês de como resolver as atividades da semana 1 do PET 1, volume 1 do segundo ano do ensino médio. Bacana? Então segue comigo aqui e vamos embora conferir, tá certo? Vocês vão, nessa primeira semana 1 e 2, na verdade, eu falei semana 1, mas vai ser a semana 1 e o 2, né, que já vem aqui tudo junto, né, vocês vão ter habilidades com essas atividades aqui que vocês vão resolver, de identificar as partes principais do texto, o assunto geral de cada parágrafo, as articulações de sentido entre elas e assim por diante. Vamos refletir um pouco também sobre as questões sociais mais relevantes. Então vocês terão uma prática de leitura, né, e questões de compreensão textual, tá? Como sempre é o que geralmente acontece. Então, na número 1, vocês vão ler a definição do que é coping, que significa lidar, e a seguir vocês vão responder quais as estratégias de coping você utiliza quando fica nervoso. Então vamos entender aqui primeiro o que é coping. Está dizendo assim que o coping é o quê? É um conjunto de estratégias que as pessoas usam para se adaptarem a circunstâncias adversas. São os esforços despendidos, pelos indivíduos para lidar com as situações estressantes, crônicas ou agudas. Então, essa técnica do coping são as estratégias que você tem, por exemplo, quando você está triste, quando você está estressado, quando você tem uma situação contraditória e você precisa resolver como você vai reagir diante das situações. Então, nessa número 1, quais as estratégias de coping, ou seja, quais as estratégias você utiliza para lidar quando você fica nervoso? O que você faz quando você fica nervoso? Não é o sentido do que a consequência ruim, não, pelo contrário. É o que você pode fazer para que você não fique tão nervoso. Tá? É sempre o sentido oposto. Vou dar um exemplo para vocês. Escuto música clássica, fica tranquilo, né? Música clássica deixa a gente tranquilo. Ou então eu deito, sei lá, vou dormir, ou sei lá, vou assistir um filme. Então, quais as estratégias, que você pode usar como coping, ou seja, para lidar com as situações quando você fica nervoso? Então, o coping é exatamente isso. Quais as estratégias que você pode usar para lidar com algumas situações estressantes que acontecem com você? Bacana? Na número 2, what does coping with emotion means? Quer dizer o quê? O que significa coping with emotion? Ou seja, lidar com as emoções. O que significa lidar com essas emoções? Você vai escrever aqui. Se a pergunta, galera, está em inglês, a resposta precisa ser em inglês, tá bom? Geralmente é assim que acontece. Igual aqui a pergunta está em português, então você responde em português. Aqui a pergunta está em inglês, você responde em inglês. Tá? Geralmente é assim que funciona. Número 3. What do you do when you feel? Ou seja, o que você faz quando você se sente sad, triste, anxious e ansioso? O que você faz quando você passa por essas situações aqui? Escreve aqui na frente, tá bom? Em inglês. Para que você possa escrever em inglês, eu vou te dar uma sugestão. Você pode vir no Google, tá? No Google mesmo da internet. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você vem aqui no Google, escreve aqui por Google, Tradutor, já vai aparecer a opção aqui para você. Você vem nessa opção aqui de baixo, tá? Já aparece uma janela aqui, mas você não vai usar ela. Você vai para essa de baixo aqui, tá? Aí você vai ter aqui o dicionário, tá? Em inglês, se você quiser escrever em português, vai virar inglês aqui na frente e tudo mais. Então, por exemplo, vou colocar aqui para vocês a técnica que a gente estava falando lá. Coping. Tá vendo aqui, ó? Coping. O coping significa lidar. Tá? Se você quiser ouvir a pronúncia, ainda aparece aqui, ó. Coping. Tá vendo? Coping. Coping. Coping, ok? Então, você pode usar esse tradutor aqui, ele é muito bom, né? Não é 100%, mas ele é muito bom. Beleza? Todas essas palavras que você quiser usar, você pode vir aqui que ele vai traduzir. Não só palavra como as frases. Vou dar um exemplo. Vou pegar essa frase aqui, ó. Vou colocar lá para vocês verem, só para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Tá? Aqui. Então, vou colar ela aqui, ó.
Aqui. Ele já vai traduzir para mim, ó. O que você faz quando sente? Tá vendo? Aí se a gente colocar lá o sad, olha lá, quando você se sente triste. Viu lá? Então, aqui você pode ter essa tradução com muita facilidade. Inclusive no celular também você pode fazer esse acesso que vai dar a mesma ideia. Bacana, galera? Então vamos continuar aqui. Nesse segundo momento, coping with emotions, ou seja, lidar com as emoções. Eu já coloquei a tradução para vocês aqui e eu vou deixar esse arquivo aqui também lá no acervo do Google Classroom, tá? Onde vocês acessarão os conteúdos. Lá eu vou deixar para vocês esse arquivo que eu estou usando aqui com essas traduções já feitas aqui para que vocês para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então aqui nós temos o que? Lidar com as emoções. E a gente tem aqui a tradução do lado, tá? Se você se sentir zangado, triste, frustrado, né, solitário ou ansioso, é importante que você tenha o quê? Algumas maneiras saudáveis para lidar com essas emoções dolorosas, tá bom? Tem a tradução aqui do lado. Aí você vem aqui embaixo, read the following tabs. Então você vai ler aqui algumas coisas, algumas dicas a seguir, tá? Então aqui, ó, let your emotion out physical by, ou seja, deixa suas emoções saírem fisicamente ao. Então a gente tem aqui algumas sugestões. Primeira, sair para uma caminhada, né, ou corrida. Depois, apertando uma bola de estresse, gritando, sei lá, em um travesseiro, cantando e dançando, tá? Rasgando um jornal, praticando um esporte, fazendo algumas tarefas ou chorando, sei lá. São ideias, sugestões aqui para que você possa controlar as emoções, né? Lidar com as suas emoções. Então aqui você tem a número 4. As situações a seguirem apresentadas, apresenta o contexto das pessoas e as emoções com as quais elas precisam utilizar estratégias de coping, ou seja, usar estratégias para lidar com isso. Então, leia cada situação e depois, né, e dê uma sugestão. O que pode ser feito para lidar com isso? Né, use expressões da caixa, se preferir, tá? A caixa aqui em cima. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo. Hopper, aqui ó, Hopper, né? Ele tá o quê? Ele tá discutindo com o seu melhor amigo. Ela está brava. Olha aqui, ó. Aqui embaixo eu já tem a tradução para vocês, tá bom? Então aqui, ó. Hopper discutiu com seu melhor amigo. Ela está bem. Ela está brava, né? Hopper está brava. Depois a sugestão. Acho que você poderia caminhar um pouco. Tenho certeza que você se sentirá melhor. Então aqui a gente tem I guess you could go for a walk. I'm sure you would feel better. Né? Então a tradução está aqui embaixo, né? Para vocês. Acho que você poderia caminhar um pouco. Ou seja, foi uma sugestão, né, de coping para lidar com a situação porque ela ficou brava. Então aqui a gente tem, né, as situações das quais vocês vão dar sugestões. Por exemplo, Sam is sad because she did her best but didn't pass the exam. Ou seja, Sam está triste porque ela fez o seu melhor, mas não passou no exame. Qual a sugestão que você dá para ela se sentir melhor? Porque ela ficou frustrada, né? Ficou triste aqui por conta de não ter passado no exame e ela deu o seu melhor, mas não conseguiu. Qual a sugestão que você dá para ela? Situação número 2. Susan sempre sonhou, né, com a sua festa de 15 anos, mas a festa não saiu o que ela esperava e agora ela está se sentindo totalmente frustrada, né? Está brava, está irritada, vamos dizer assim. Qual a sugestão que você dá para ela aqui? Tá? Resposta em inglês, bacana? Depois, situação número 3. Já estou deixando algumas traduções aqui para vocês. Tony compartilhou, né? Shared, compartilhar. Um segredo com seu amigo, mas de repente, né, todo mundo sabia sobre isso. Ele se sentiu, né, ficou muito zangado, né, se sentiu traído pelo colega, né, e estava desapontado com o colega dele, né, descontente com o colega dele. Qual a sugestão que você dá então aqui para o Tony, né, que compartilhou o segredo e ficou extremamente zangado e se sentiu traído? Então coloca aqui essa sugestão em inglês. Bacana? Situação número 4. April, né? April teve uma depressão e precisa comprar remédios e pagar um tratamento de terapia psicológico. Sua família não pode arcar com tudo. Então, ela está ansiosa sobre isso. Qual a sugestão você dá para ela? Para ela parar de ser ansiosa
ou melhor, para ajudar ela a ser menos ansiosa, né? Então você vai colocar aqui, tá bom? Em inglês. Usa o tradutor, conforme eu falei para vocês. Escreve em português, né? Você vem aqui no tradutor, por exemplo, você muda aqui para português e pode escrever aqui, tá? Escrever aqui, ó. Escreve em português aqui a sugestão e vai aparecer para ela aqui, tá? Então, ficar em paz, um exemplo. Tenha fé, sei lá. Tenha fé, um exemplo para você. Vai aparecer aqui, ó. Have faith, ok? E você escreve isso aqui lá. Só um exemplo para que vocês entendam. Continuando, o texto abaixo vai falar sobre respect. É uma palavra cognata, ou seja, parece com português. Então, que palavra é essa daqui? Respect. É respeito, né? Então, aqui a gente tem all about respect, ou seja, tudo sobre respeito. Tem um enunciado aqui, eu já fiz a tradução para vocês, tá? O que está escrito aqui, já traduzi aqui embaixo. O respeito é a cola que mantém seu relacionamento unido. Aprenda maneiras de ser respeitoso e saiba o que fazer quando alguém não o respeita. Número 5. De acordo com o texto acima, o que é respeito? Resposta em inglês, tá? Número 6. No trecho, learn ways to be respectful and. Percebemos que o autor vai apresentar dois lados do tema. Quais são esses dois lados? A gente tem aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Learn a way to be respectful and. Aqui você tem o outro lado da coisa, ó. Vendo? Não vou falar tudo. Você vai procurar aqui e vai escrever aqui embaixo em... nesse caso aqui é em português, tá bom, galera? A pergunta está em português aqui, então você vai fazer em português. Por último, a gente tem leia a segunda parte do texto e responda as questões 7 e 9, tá? Why is respect important? Por que o respeito é importante? A traduçãozinha tá para vocês. É só vocês lerem esses quadradinhos aqui, tá? Já deixei a tradução aqui do lado para vocês, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, tá? E vocês vão ter uma noção de ideias aqui sobre por que o respeito é importante. Aí você vem aqui responder as questões. Does respect need to come natural? Why? Ou seja, respeito precisa vir naturalmente. Por quê? Resposta em inglês, hein, galera? Por que o respeito tem que vir naturalmente? Coloca aqui. What does respectful build in relationship? Ou seja, o que o respeito pode causar no relacionamento, né? O que o respeito faz? O que ele constrói em um relacionamento? Um relacionamento que tem respeito, né? O que pode ser construído através desse respeito? Você vai escrever aqui em inglês. Escreve em português primeiro, vai no Google Tradutor, pega lá, faz a tradução e coloca aqui. Bacana? Número 9. Quais as definições de respeito apresentadas nos últimos trechos? Né? No último trecho, why is respect important? O que você pensa sobre ele? Por que o respeito é importante? Você vai escrever aqui embaixo. Você vê isso diariamente na sua rotina. Como você aplica o respeito com as pessoas? Você vai escrever em inglês. Escreve em português, vai no Google Tradutor e escreve aqui. Não, perdão, essa aqui não precisa. A 9 não precisa. A 9 é em português mesmo. Pergunta em português, resposta em português. Pergunta em inglês, resposta em inglês. Esse é o princípio. Bacana, galera? Então o vídeo ficou um pouco longo, mas é isso aí, tá tudo bem explicadinho. Qualquer dúvida, chama no PV, tá? Estou no meu plantão também, conforme o cronograma. Beleza, gente? Forte abraço aí, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Professor Mr. Marcos na área aqui com vocês. Valeu!